Eu acho até curioso o técnico Fernando Diniz falar como se a torcida do Vasco estivesse cobrando o desempenho do Vasco por conta dos 2 últimos jogos, que foram horrorosos, contra a Juventude e contra o Santos. Mas na verdade não. É só você olhar os números do Vasco com o Diniz dentro do Campeonato Brasileiro. São 12 jogos, 6 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. Ou seja, o Vasco só venceu 3 jogos em 12 com o Fernando Diniz. Que é uma curiosidade ainda maior, dos últimos 12 pontos disputados em São Januário, que geralmente é um território onde o Vasco consegue conquistar pontos, o Vasco só fez 2. É, isso que é preocupante. Com o Grêmio e Atlético Mineiro. Perdeu para o Red Bull Bragantino e perdeu para o Corinthians também. E aí, Fernanda, a gente vai esbarrar em algo que eu venho falando aqui há meses. Não são dias, não são semanas. Até mesmo quando aconteceu o 6-0, eu falei aqui, o Vasco tem um sistema defensivo horroroso. O jogo poderia ter sido outro, caso o Hugo Moura tivesse sido expulso, ou no início do segundo tempo, quando o Santos teve a oportunidade, o Santos tivesse empatado o jogo. Aquele 6-0 não pode maquiar a incompetência da diretoria, a incompetência do grupo de jogadores e a incompetência do técnico Fernando Diniz, que tem 12 jogos à frente do Vasco da Gama e já tomou 18 gols. 18! É uma média de 1,5 gol por partida. Um time que toma gol todo jogo, Fernando, dentro do Campeonato Brasileiro, ele tem que escalar a montanha várias vezes. E que é um dado. Isso não é falácia, tá? Isso não é achismo do Pedrosa, não. O Vasco do Fernando Diniz só ganhou jogos quando ele conseguiu fazer 3 ou mais gols. O que isso significa? O Vasco não vence de 1-0, o Vasco não vence de 2-0, 2-1, o Vasco não vence por placares magros, porque o sistema defensivo do Vasco é uma vergonha. Como é que o Fernando Diniz joga? Ele gosta de ter superioridade numérica a partir do momento que ele sai com a bola. Nos setores do campo, aí ele cria ali 3, 4 jogadores para você criar superioridade numérica e ir avançando as casinhas dentro do campo. Quando o Vasco perde a bola, que é o grande problema, com a bola o Vasco até constrói, mas quando o Vasco perde a bola, o mecanismo de defesa do time do Fernando Diniz é só um. É a pressão pós-perda. Para você recuperar ali, você bota 3, 4 jogadores. Se você não recuperar, tá perdido. O Corinthians ontem, em diversos momentos, não só marcou o Vasco alto, mas quando recuperava a bola do Vasco, conseguia reter a bola e tabelar. Mesmo jogando todo desfalcado, com 4 volantes, o Corinthians ontem veio para jogar em São Januário. O Dorival Júnior não é nenhum bobo. Qual é o melhor remédio para você jogar contra o Fernando Diniz? É ter a bola, porque o Vasco não sabe jogar sem ela. Então toda vez que o Corinthians recuperava a bola, como foram nos 2 gols, inclusive, no gol do Maicon até, o Corinthians recuperava a bola, invertia a jogada, pegava um Vasco que não sabe fazer 2 linhas de 4, que não sabe se defender, que só tem a pressão pós-perda, que não tem transição defensiva, que não consegue se armar e se organizar defensivamente, e o Vasco da Gama pegou ali o Maicon com o cruzamento do Bidu, o Pumita marcando a distância, quase ensina a distância, velho. Ele marcando a distância, o Ryan também tentando fechar na segunda linha, e aí o Maicon sozinho, no meio das linhas do Vasco, que são totalmente desorganizadas, faz 1-0. O Vasco volta pro jogo, aí sabe o que acontece, Fernanda? O que, Pedro? Dentro da partida, o Tietê, ele tem uma lesão, que é uma lesão até sentida, ele não estava jogando bem, mas é um cara que vem fazendo boas partidas com o Fernando Diniz. Sai ele até tem a chorando, lesão, né? E ele sai. O Fernando Diniz coloca o Verratti. Sabe quem ele coloca de volante? O Nuno Moreira, que é ponta. Aí ele ontem falou, não, o Nuno pode jogar de 8. Gente, não pode. Ele não joga de 8. Ele não é 8. Ele nunca jogou de 8. Ele é um jogador que ele é um ponta construtor ou ele joga de meia. Ele é um atleta que não tem tanta velocidade, mas tem 1 contra 1, acha o passe final. Ele jamais pode jogar de 8 para jogar de costas ou combatendo no meio campo, porque fisicamente ele nem tem condições para isso. Nem tem. E aí o que aconteceu? O Vasco conseguiu chegar ao empate e o Fernando Diniz falou na coletiva que foi com o Nuno jogando de 8. Não, o Vasco achou um pênalti. Achou um pênalti, jogou uma bola na área, mão, achou um pênalti. Volta pro jogo, 1-1. A torcida inflama, eu tava lá, 20 mil torcedores, como sempre. Inflama, chama São Januário. Nada, resposta nenhuma. O Vasco não ficou perto de fazer o segundo gol. Quem ficou perto? O Corinthians, que era um time que estava cheio de desfalque e foi muito mais organizado do que a equipe do Fernando Diniz. Vou repetir. Com bola, o Vasco não é ruim. O Vasco fez 2 gols ontem, sim, correto? Só que tomou 3. E assim tem sido o enredo do Vasco da Gama. Para mim, novamente, vou falar aqui, enquanto o Fernando Diniz continuar com as invenções medonhas dele, com os achismos dele, com as coisas que só ele consegue pensar e raciocinar, e o Vasco não estiver pontuando, enquanto ele não tiver o entendimento de que o Vasco hoje precisa mais de resultado do que qualquer outra coisa, que ele não pode negociar o resultado, o Vasco, com o desempenho que está tendo, isso não sou eu que estou falando não, tá, gente? São os números, é só ler, é só ler. O Vasco, se melhorar um pouquinho, vai cair. O Vasco, como está hoje, já caiu. Já caiu. O Vasco precisa melhorar muito em desempenho e principalmente
A diretoria precisa entregar os zagueiros. O Hugo Moura é o zagueiro do Vasco há mais de 4 jogos. O Vasco tem o Lucas Freitas, que é um zagueiro ok no máximo, e nada além disso. Tudo bem, chegou o Robert Renan agora, mas pro lado direito vendeu o João Vitor, já tinha vendido o Luiz Gustavo também. E agora, cadê os zagueiros do lado direito? Não adianta ficar colocando a culpa só no Diniz, a culpa só no grupo de jogadores. A diretoria tem que entregar os reforços, porque o Vasco tá prestes a cair. Copa do Brasil, muito legal. Se for eliminado, eu não vou ficar chateado, porque isso é distração. O Vasco tem que focar no Campeonato Brasileiro. A zona de rebaixamento tá batendo a porta. E só não tá na zona de rebaixamento porque os candidatos ao rebaixamento são horrorosos, assim como o Vasco é. O Vasco é um time que toma gol todo jogo. Diniz, tem que parar de inventar, tem que pontuar, tem que ganhar. Não quero sua saída, não quero sua saída. Acho que nenhum treinador que esteja no mercado vai conseguir fazer o Vasco jogar a bola que eu acho que você faz o Vasco jogar. Mas o teu Simbora é horroroso. A forma como o teu time se defende é horrorosa, porque o Vasco toma gol todo jogo. E nem em São Januário, que geralmente era um território em que o Vasco conseguia fazer os pontos, mesmo contra adversários mais fortes, tem acontecido. Aí o lúdico, a filosofia, se não tem filosofia que seja pautada pelo resultado, é só teoria.